fora as mentiras de sempre. O que me interessou é que em Gubal há uma fartura de bons grãos de cevada, trigo e sorgo, que hoje estão faltando terrivelmente no Kemet. Djotei sorriu luminosamente como se soubesse aonde seu amado amigo Osíris queria chegar. Você quer comprar os grãos e revendê-los aos felás? Perguntou, entusiasmado ao extremo, o jovem Djotei. Isso mesmo. Isis, sempre com os pés no chão, olhou para o marido e perguntou-lhe de chofre, como pretende trazer toneladas de trigo, cevada, sorgo e outros grãos sem passar por Gel? Sim, porque é óbvio que ninguém em Gel deve saber desse fato. Além do que, como fará para ir até Gel contratar os mercadores se não deve ser visto? Como pagará os mercadores de Gubal pelos grãos? Deverá mandar quilos de ouro que deverão ser protegidos por muitos guardas. Ora, uma escolta assim chamará a atenção. Como pretende comprar, transportar e pagar por tudo de que precisa e que deseja em Gubal? Osíris sorriu para Isis, tomando-lhe as mãos, e falou, conforme já discutimos antes, você fará isso, eu? Exclamou Isis, aparentando surpresa, radiante por ter conseguido convencer o marido a enviá-la nessa importante missão. Claro, meu amor. Eu já tenho tudo solucionado. Veja só. Ao dizer isso, levantou-se, foi até um pequeno armário, retirou um papiro enrolado, outra das invenções de Djotei para escrever e desenhar, e trouxe-o para a mesa onde estavam. Abriu-o com cuidado e mostrou um mapa extremamente tosco. Veja como funcionará. Um barco sairá de Djedu, descendo o Iterou e irá beirando a costa até esse local, levando aí sua comitiva a esse ponto de encontro. Osíris mostrou um local relativamente longe de Gel, ainda antes de entrar no deserto do Sur. O barco carregará os 200 quilos de ouro que creio serão suficientes para comprar o de que preciso para fazer as primeiras implantações. Enquanto viaja, 3 grupos de guerreiros, cada um com 20 homens, sairão de lugares diferentes. Um grupo sairá de Oazete, outro de Nubit e outro daqui mesmo de Djedu. Os 3 grupos não chamarão atenção, pois é a falange padrão que patrulha as areias dos desertos. São homens de extrema confiança de minha guarda pessoal e que lhe protegerão, assim como o ouro, com suas vidas. Djotei, preocupado com Isis, perguntou, meu rei, por que escolher a minha rainha para uma missão tão perigosa? Será que não há outras pessoas que possam ir? Caro Djotei, você não pode esquecer que iremos tratar com o rei de Gubal. Mandar um homem qualquer sem tirocínio e realeza seria uma afronta. Eu não posso ausentar-me. Corro o risco de ser deposto estando aqui. Imagine o que me aconteceria se não estivesse presente. Você seria a pessoa certa, só que tenho planos que exigem sua presença, já que iremos lidar com números e letras, nos quais você é um meter. Além de tudo isso, conheço a enorme capacidade de negociação, persuasão e obstinação de Isis. Para coroar essa coleção de virtudes diplomáticas, ela é bela como a aurora, podendo amolecer o coração do rei Giblita. Djotei não perguntou, mas pensou se Isis seria fiel a Osíris. Ele não precisou ouvir a pergunta mental de Djotei, e deu-lhe uma resposta que o fez questionar se Osíris era capaz de ler a mente dos homens. Além de tudo o que falei, confio na minha esposa Isis mais do que confiaria em mim próprio. Trataram durante algum tempo dos preparativos da viagem secreta de Isis que aconteceria dentro de 2 meses. Osíris e Isis estavam casados há mais de 4 anos e até aquela data não tinham filhos. Nos primeiros 2 anos, Isis, seguindo o conselho de sua mãe, usara uma folha macerada para lavar-se antes e após as relações sexuais. Houve dias em que Osíris, sempre muito apaixonado, assegurava, sem lhe dar tempo de lavar-se e, por sorte ou pelos mistérios da maternidade, Isis não engravidava. Nos últimos 2 anos, Isis deixara de fazer tal prática na esperança de gerar um varão para suceder ao pai. O trono demandava um herdeiro que, contudo, não vinha. A viagem correra normalmente, e Isis que,
A princípio, enjoara muito. No final estava deliciada em navegar as ondas e observar a costa quemetense que não estava muito longe. A viagem de navio levou 3 dias até o local marcado. Ao chegarem lá, já os esperavam 60 homens da escolta que ajudaram a desembarcar o ouro e as roupas de Ísis, levadas num simpático baú idealizado por Cons. A travessa do deserto sobre uma carroça puxada por 2 fortes burros não foi a coisa mais excitante que Ísis fizera, e só não reclamara ao ver que os guerreiros faziam o percurso a pé. A travessa do Sur assim como a chegada a Gubal, contornando as pequenas e insignificantes aldeias de Tiro e Sidom, levaram quase 2 semanas, e, ao chegar, mostrou uma Ísis prostrada de cansaço e enjoada, tendo passado mal, várias vezes, na viagem. Todos acreditavam que se tratava do balanço da carroça. As suas 2 damas de companhia e amigas tinham outra opinião, achavam que era gravidez. Ao chegarem a Gubal, a larga escolta chamou a atenção da guarda da cidade, que era murada e cercada, coisa que nenhuma cidade quemetense era naquele tempo. Os guardas logo deram o alarme e os portões foram fechados, enquanto o grupo de quase 80 pessoas aproximava-se tranquilamente. Ao chegarem aos altos portões de Gubal, todos pararam, e os soldados locais apressaram-se em conversar com eles. A língua não era a mesma, e havia alguma coisa relativamente próxima, sendo ambas de raiz semita. Durante quase meia hora, houve várias negociações que não estavam levando a nenhum lugar. Um não entendia completamente o outro. Ísis, cansada dessa demora, resolveu agir. Saiu do fim da fila onde estava protegida e aproximou-se das paliçadas. O simples olhar para aquela mulher esculturalmente bela como uma visão de outro mundo fez com que o próprio rei aparecesse no alto dos muros, e após trocar poucas palavras, sem entender muito bem o que cada um falava, mandou abrir os portões e fazê-los entrar. Ele, o rei, não era dos mais valentes, não propriamente um poltrão, mas era muito cauteloso com estrangeiros, devido aos ataques que sofrera em passado recente. Estava desde o início escutando as conversas infrutíferas dos guerreiros, e ao ver aquela bela mulher, soube que não tinha nada mais a temer. Aquele grupo de guerreiros com certeza não queria guerrear, e provavelmente ele teria muito a lucrar em dar hospitalidade àquela deusa. Enquanto isso, Enkidu, Osíris, sempre usando de seu charme pessoal, visitava as pequenas aldeias, selecionando as mais importantes e inteligentes pessoas entre os pobres felás. Convidava-os para passar alguns dias em seu palácio. A casa era grande o suficiente para comportar 30 pessoas, e esse era o número escolhido. Para dar simbolismo a esse ato, o nobre Osíris fazia com que um grande sacerdote falasse o nome do escolhido em público. Na realidade, não passava de um artifício. Os escribas tinham recebido ordens de escolher, entre os mais pobres, aqueles que apresentassem mais credibilidade entre seus amigos, líderes informais, de tal forma que pudessem, ao imitar o grande Osíris, influenciar seus conterrâneos e induzi-los a melhorar sua higiene pessoal, alimentação e sistema de vida. Ser convidado por Osíris para ficar 3 dias em sua casa era a maior honra que um quemetense pobre poderia ter, porém mais do que isso era uma forma de entrar em contato com um mundo que o felá nem tinha ideia de que existia. Inicialmente, o choque de ver os móveis, comer sentado, dormir numa cama e observar o grande rei de tão perto era algo de real. Além disso, os serviçais do rei ensinavam aos visitantes que deviam lavar as mãos com água e fragrâncias de flores antes e depois das refeições, tomar banho uma vez por dia e trocar de roupa antes de dormir. Não deviam ficar com roupas sujas, lavando-as sempre que possível. Uma extensa relação de comidas era feita e ensinada às mulheres, que ficavam durante 2 a 3 dias na cozinha do rei. Observavam como tudo devia ser limpo e que só se comiam alimentos frescos, animais recém-abatidos ou que tivessem passado por processos de defumação ou salgados por processos especiais. As pessoas,
Quando voltavam às suas aldeias e cidades, contavam as maravilhas da residência real e de como o deus Osíris os recebera, honrando-os com sua presença. Além de ensinar modos gentis aos felás, o grande rei tornava-se amigo deles, pois, à noite, em torno do jardim central, onde existia uma grande piscina de água doce, com pássaros canouros, peixes coloridos e animais domésticos, tal como o gato, que ficava em sua volta, o rei contava as lendas dos antigos, sempre com o intuito de formar na mente dos convidados o conceito de um grande povo, uma grande nação. Aos poucos, os resultados foram surgindo. Móveis rústicos eram imitações dos originais que estavam na casa real de Osíris. O povo tornava-se mais limpo e asseado, usava roupas mais limpas e procurava comer comidas mais adequadas, evitando as estragadas. O gato, por imitação do gato de Osíris, tornara-se um animal doméstico e, com isso, os ratos rarearam, diminuindo a incidência da peste bubônica, da leptospirose e de outras doenças provocadas por esses roedores. Os detritos e o lixo eram queimados diariamente para não atraírem ratos, chacais e outros animais pestilentos. Osíris tornara-se um mestre da promoção política, só encontrando um rival, 4.000 anos mais tarde, em Luís XIV, rei de França. Osíris era amado pelos pobres e humildes e, gradativamente, ia criando uma consciência nacional e uma cultura muito própria e imperecível no Kemet. Capítulo 8. A teoria dos mortos, do mundo dos falecidos, de renascimentos e de espíritos, escrita pelo deus Khnum, foi sendo encaminhada até os tempos de Osíris, que resolvera difundir, alterando algumas das lendas e estabelecendo uma doutrina positiva para os homens. Com o decorrer dos tempos, o fato de Osíris ter defendido essa doutrina o levaria a ser o deus do outro mundo, além de ser, também, uma divindade agrária. Essa doutrina era simples e objetiva e tratava da existência terrena, tornando-se um guia lenitivo para os homens. A teoria de Osíris afirmava que havia somente um grande Deus, coisa em que a maioria dos habitantes do Ítero acreditava, mas achavam que estava tão distante de nós que tanto fazia que existisse ou não. Osíris dizia que os homens tinham almas que sobreviviam à morte, podendo renascer em outros corpos. Explicava que um homem nascia sempre homem e não podia retroceder até um animal. Com o tempo, essa ideia evoluiu para uma distorção típica dos capelinos. Os homens evoluíam de acordo com a posição social. Primeiro, os felás, depois, os sacerdotes e guerreiros, finalmente, os nobres e o rei. Um rei não poderia voltar a ser felá, assim como um sacerdote ou guerreiro não retrocedia a posições subalternas em futuras existências. Essa distorção foi culpada pelos abusos e sandices que os quemetenses passaram a apresentar a partir da terceira dinastia. Osíris chamava os sacerdotes de todos os lugares para participarem de festas e banquetes, e, através deles, ensinava não só a teoria espiritual, como também um esboço de código de leis e certos costumes que desejava solidificar. A limpeza em geral era seu grande tema, pois intuía que o Kemet, para tornar-se poderoso, não correndo o risco de sofrer ataques externos, precisava de uma população grande. Para tal, era necessário que não houvesse pragas, pestes e epidemias que dizimassem enorme contingente de pessoas. Djoutei fizeram um censo geral que tomou 2 anos, apresentando muitos erros e falhas, e demonstrou um quadro negro da situação quemetense. Havia perto de 160.000 habitantes do Ítero, sendo 120.000 com menos de 15 anos. Somente 22.000 comiam regularmente e o restante não comia mais do que 4 vezes por semana, indo dormir de barriga vazia quase todas as noites. Os ricos e poderosos somavam pouco mais de 12.000 pessoas, portanto existia uma classe média de sacerdotes, guerreiros e artesãos especializados que chegava a pouco mais de 10.000 pessoas. Entre pobres, felás que tinham um pedaço mínimo de terra ou trabalhavam para os senhores da terra e os miseráveis completos,
Havia uma perigosa massa de 130.000 pessoas, sendo pouco mais de 100.000 no Baixo Kemet, ou seja, no delta do Ítero. Osíris sabia que precisava aumentar a população, e também dar-lhe condições de existência digna. Até Osíris, o mundo tivera reis e chefes, especialmente guerreiros sanguinários, mas nunca tivera um estadista. Esta era a grande diferença entre Osíris e os demais reis da Terra. Era, portanto, naquela época, o espírito renascido mais evoluído do planeta. Os meses correram lentamente enquanto terminavam os levantamentos que Djotei fizera. O templo de Djedu recebia grandes quantidades de novos artesãos que vinham apresentar novidades, assim como novos escribas que aprendiam facilmente a ler e escrever a escrita de Djotei, que desenvolvera dois tipos. O primeiro era detalhista e cheio de símbolos que seriam usados pelos sacerdotes em seus monumentos ceráticos, e, por isso, chamar-se-iam hieróglifos, enquanto existia uma forma mais fácil que Djotei viria a desenvolver em comum com outros capelinos, que passaria a ser a escrita popular, que ficaria sendo conhecida, no futuro, como copta, uma corruptela de Cuptá, o nome do templo de Ptah em Mênfis. Os gregos iriam associar este nome, Icuptá, com Icuptas, e depois com a Egiptas, e finalmente com a Egiptus. Deste modo, a partir do templo de Ptah, derivou o nome de Egito. Em Gubal, Ísis relacionava-se formalmente com o rei Melkart, descendente do rei que ajudara Shagin-Guri e seus amigos sumérios. O monarca era um espírito terrestre. Já existiam vários capelinos, especialmente entre os muitos descendentes dos sumérios que permaneceram em Gubal. O rei não era, portanto, um homem sagaz e alerta contra as selvagerias do mundo, sendo mais para simples, cauteloso e supersticioso. Ísis, muito cuidadosa, dissera-lhe que era a mulher de um grande e poderoso rei. Para não suscitar cobiça ou eventuais ataques traiçoeiros, não revelou a verdadeira natureza de sua visita assim como a quantidade de ouro que transportava. Meu marido e rei, o grande Osíris das terras altas, enviou-me para conhecer os reinos que estão próximos de nós. O rei esforçou-se para entender uma língua que era muito parecida com a sua própria e que apresentava outro sotaque e uma forma de construção gramatical levemente diferente. Essa dificuldade inicial foi excelente, pois impediu profundos interrogatórios, não colocando Ísis e sua guarda em risco. O rei destinou-lhe 2 casas próximas de sua própria casa. Com exceção de Uruk, onde alguns palácios reais eram construídos pelos descendentes de Niud, nem no Kemet nem no Gubal existiam ainda palácios, na acepção da palavra. Em Gubal, o rei tinha uma casa grande o suficiente para abrigar sua família composta de 8 mulheres e inumeráveis filhos. Ísis e sua entourage de mulheres ficaram numa casa simpática, pequena e bem suja, que rapidamente suas damas de companhia, que não passavam de criadas mais categorizadas, trataram de limpar e torná-la habitável. Foi nesta época que Ísis notou que estava grávida de Osíris. Após 2 semanas, Ísis aprendeu o suficiente cananeu para conversar com o rei. Eles faziam as principais refeições juntos e, com isso, tornavam-se mais íntimos e amigos. O rei estava fascinado pela beleza diferente de Ísis que abusava de seu charme, enchendo o rei de sorrisos e amabilidades. Sempre que o rei avançava em sua direção, esquivava-se com um sorriso maroto e a desculpa de que era casada, esperando um filho do marido. O rei era um homem que sabia respeitar uma mulher grávida. Ísis não perdia tempo, descobrindo os melhores grãos, assim como a magnífica madeira do futuro Líbano, o cedro. No entanto, tinha receio de adquirir os grãos e não poder tirá-los de Gubal. Mulher experiente e inteligente que era, refletiu sobre sua situação. Estava com 3 meses de gravidez. Os melhores grãos seriam colhidos dentro de 3 meses, quando estaria com 6 meses de gravidez. Deveria, pois, adquirir as sementes logo após sua colheita e viajar de volta ao Kemet.
Sabia que precisaria comprar grandes quantidades de grãos e transportá-los e, sem a ajuda do rei, não conseguiria levar a quantidade que queria. Ísis, inteligente e astuta, estudou seu oponente durante meses, observando que a sua grande fraqueza era a atração sexual por ela. Para conseguir algo, teria que dormir com ele, o que lhe era repugnante. Era preciso encontrar uma outra solução. Os meses arrastaram-se até que, numa madrugada, pouco antes de o sol nascer, Ísis foi acordada com um alarido. Levou poucos segundos para descobrir que estavam sendo atacados. Um grupo de bandidos, vindo do deserto vizinho, tinha entrado pelas falhas da paliçada, insuficiente para tranqueirar o ataque inimigo, e dirigiu-se para as casas reais, esperando encontrar riqueza, mulheres e objetos de valor. Os guerreiros quemetenses foram os primeiros a dar o alarme. Desde o início da estada dos visitantes, os soldados de Osíris revezavam-se em contínuas vigílias, especialmente noturnas, pois não confiavam nos habitantes de Cubal. Por sua vez, os soldados giblitas eram descuidados, muitos dormindo durante o turno de guarda. Gubal era mal cercada, e passar pelas áreas que não tinham muralha era trabalho fácil. Os atacantes, protegidos pelo véu da noite, chegaram às casas reais sem ser detectados por ninguém. A guarda quemetense agiu rapidamente, entrando em feroz combate com os atacantes. A gritaria do combate atraiu defensores do rei que, juntos com os habitantes do Iterou, puseram em fuga os bandidos, após deixarem estendidos no chão uma dúzia deles. 2 deles tinham sido capturados vivos e seriam destinados ao grande deus Baal. O rei ficou satisfeito com os quemetenses, tendo dado presentes a vários deles que se notabilizaram durante a refrega. Ísis viu que era a oportunidade que esperava para obter favores do rei. O rei de Gubal resolveu, então, sacrificar a Baal os bandidos que tinham sido capturados pelos habitantes do Iterou. A cerimônia revestiu-se de pompa e o sumo sacerdote e o rei foram os que atearam fogo às piras que consumiram os bandidos. Se tivessem olhos espirituais para ver o espetáculo, sairiam correndo espavoridos. Enquanto o fogo consumia os corpos, entre os gritos de dor e pavor dos supliciados, os espíritos tenebrosos aspiravam os fluidos semimateriais que exalavam dos corpos calcinados. Esses fluidos vitais eram assimilados por esses demônios ensandecidos e atuavam sobre seus sistemas mentais como se fosse um alucinógeno poderoso. Não é preciso muito para entender que esses espíritos trevosos ansiavam muito por esses fluidos que os embriagavam e os energizavam. Ísis atendeu ao convite do rei para assistir ao sacrifício e, reunindo todas as suas forças, ficou impassível vendo o holocausto. Procurou pensar em coisas agradáveis e não permitir que aquelas cenas macabras se fixassem em sua retina. Olhava sem ver, ouvia sem escutar e estava ausente, estando presente, imaginando-se nos braços de seu adorável Osíris. O rei Melkart ficou impressionado com a frieza de Ísis, mal sabendo que o seu corpo estava presente, mas uma mente estava distante. O final da grande festa, que fora ao ar livre, era um banquete, um lauto festim em que Ísis mal tocou na carne de carneiro. Após 2 copazos de um vinho forte, o rei demonstrava um humor favorável às necessidades de Ísis. O rei, por sua vez, faria de tudo para retardar a partida de Ísis. Agora, após a decisiva contribuição quemetense na defesa da cidade, ela esperava ter melhor sucesso em partir de Gubal com sua preciosa carga de grãos e madeiras. Amigo Melkart, estou quase tendo meu filho e gostaria de tê-lo perto do meu marido. O rei era uma pessoa simples. Emocionou-se com a situação de uma mãe tendo filho longe de sua casa. Grande Ísis, você não é minha prisioneira. Pode partir quando quiser. Ísis estava sentada ao seu lado, numa bela mesa de cedro. Os giblitas usaram mesas muito antes dos habitantes do Iterou, e tocando em seu braço, disse-lhe baixinho, você sempre foi um grande homem, poderoso e corajoso,
e agora demonstra ser generoso e bom. Não sei como agradecer-lhe. O rei estufou o peito inflado pela lisonja de Ísis e disse-lhe: eu bem sei como. Contudo o destino e o poderoso El não permitiram que fosse minha mulher. Para quando é o nascimento do herdeiro? Creio que para daqui a uns dias. Uns 15, acho eu. E deseja viajar assim? E uma loucura, minha cara. Permita que lhe faça outra proposta. Ísis, antecipando o que Melkart iria propor, disse-lhe: é fundamental que o herdeiro do Kemet nasça em sua terra. Não posso delongar-me mais sobre o risco de ter que me explicar ao meu marido, que é um homem destemperado e violento. Osíris era de longe o homem mais calmo que Ísis conhecia, só que não custava nada amedrontar Melkart, de forma a obter seu consentimento o mais breve possível. Além disso, havia a colheita que tinha sido feita e a compra dos grãos tinha sido efetuada, precisando ser despachada rapidamente para o Kemet, senão seriam comidos pelos ratos ou apodreceriam em Gubal. Sim, já ouvi seus comentários sobre o seu marido. Não devemos importuná-lo com atrasos imprevisíveis. Entretanto, não posso mandá-la atravessar sozinha o deserto do Sur. Se me permite, mandarei meus soldados e todas as carroças que precisar acompanhá-la até o seu reino. O grande rei Melkart sempre foi generoso. O sorriso de Ísis era deslumbrante. O rei não cabia de contentamento, mesmo sem saber por que, já queria perder definitivamente a bela deusa. Ísis, aproveitando o momento, perguntou ao encantado Melkart: tenho aqui comigo uma certa quantia de ouro, o que dá para pagar por muitas coisas. Contudo gostaria de comprar mais, muito mais. Para isso seria necessário que tivesse confiança em mim. Já que seus soldados e carroças vão até minha terra, poderão retornar de lá com o ouro que lhe pagarei. Crédito, palavra-chave do comércio, era o que Ísis desejava. O rei podia ser lerdo, levemente poltrão e, até mesmo, lascivo, só que para os negócios era inteligente e sagaz, característica que faria dos giblitas uma raça de mercadores. Pensou um pouco e disse-lhe: não há garantias nesse negócio. Minha tropa pode ser dizimada ao chegar lá, assim como seu marido, terrível como disse ser, recusar-se a pagar. Preciso de uma garantia segura. Façamos o seguinte. Eu libero toda a mercadoria que desejar, e você fica como uma espécie de garantia de que o pagamento será efetuado. Que tal? Ísis pensou um pouco e lhe veio à mente a solução para o impasse. Lembrou-se de que o rei também era louco de amor por uma das suas damas de companhia, que tinha tez marrom bem escura, sendo descendente da bela raça negra africana que povoara primitivamente o Vale do Iterô. Azerá era uma bela mestiça que apresentava características que deixavam o rei completamente fora de si. Além disso, Azerá, mesmo sendo virgem, com 14 anos era de uma sensualidade natural, que poucas mulheres eram capazes de demonstrar. Tem uma solução paliativa que irá agradá-lo muito. De minha parte não posso ficar, o meu marido Iamo ficaria furioso em saber que fui retida por causa de alguns míseros quilos de ouro, e nunca se sabe de sua disposição para a batalha. No entanto, posso deixar-lhe uma das minhas damas de companhia, Azerá que, neste ínterim lhe será particularmente devotada, podendo esquentar-lhe o leito, enquanto seus soldados voltam com o prometido ouro. A lascívia subia a cabeça do monarca, e sempre cumprindo o ritual das negociações, disse-lhe: compreendo sua necessidade em partir, mas Azerá, mesmo sendo linda e digna de ser uma rainha, não é garantia de que seu digno marido venha a pagar. Afinal das contas, uma serva não vale tanto assim. Uma criada não pode valer o peso de uma rainha. E assim falando, o galante rei beijou a mão de Ísis que teve ímpetos de retirá-la, desgostosa, e ainda assim sorriu de volta. Era preciso pensar rápido. O rei estava levando vantagem naquela negociação. Tenho uma outra ideia. Azerá ficará aqui e irei de barco até o Kemet. O ouro será carregado a bordo e somente depois, descerei em terra firme. Se algo acontecer,
poderá dar ordens de cortar minha garganta. Tenho certeza de que meu marido não irá se arriscar por um punhado de ouro. O monarca acabou por se resignar. Sentiu que jamais poderia ter aquela mulher linda, de cabelos castanhos e olhos azuis. Ficaria, então, com o ouro do marido e com a bela mestiça. Sua mente vagou imediatamente para Zerá, seu lindo quadril, sua cintura fina, seus cabelos negros encaracolados e sua cor morena. Melkart rendeu-se, soltando um longo suspiro. Não mandarei matá-la se seu marido não pagar. Seria um lastimável desperdício. Mandarei que a tragam de volta e me casarei com você. O rei peleriava. No fundo, pretendia fazer isso mesmo. Ficarei com a morena Zerá e lhe mostrar que não a tratarei como uma qualquer, a farei concubina principal de minha casa. Era, sem dúvida, uma grande honra para uma simples servoquemetense. A concubina principal era a segunda mulher após a esposa. Em futuro breve, a esposa legítima seria um arranjo matrimonial apenas para consolidar alianças e forjar dominantes impérios. Só podia imaginar isso do magnânimo Melkart. 5 dias depois dessa conversa, Isis partia de Gubal. Eram 2 grupos, o primeiro ia a pé, e o segundo, de barco. Os soldados vindos do Iterou, a maioria capelina, tinham horror ao mar. Em Atlante, os mares eram pouco explorados e apresentavam real perigo, devido à baixa gravidade, por consequência baixa densidade dos mares, facilitando o afogamento. Aliadas aos soldados que marchavam, vinham 42 carroças puxadas por bois, 18 mulas e 13 burricos, todos carregados com víveres, grãos, água e armas. Junto com os 35 guerreiros quemetenses, vinham 122 soldados e servidores giblitas. Não havia antagonismo entre quemetenses e giblitas, porém os soldados de Osíris eram mais jocosos, brincalhões e extrovertidos. Os giblitas ainda não tinham sido impregnados do espírito capelino, sendo mais inocentes, ingênuos e isentos de malícia. Em breve, os espíritos capelinos mergulhariam, mais assiduamente, na carne giblita, levando-os a grandes realizações, e também a crimes hediondos e repletos de sordidez. Com o ingresso de capelinos, mesclados com os espíritos terrestres que não tinham medo do mar, os giblitas lançar-se-iam a aventuras inauditas e temerárias. No mar, o grupo era formado de 3 embarcações giblitas, muito mais fortes do que as quemetenses, e estavam carregadas de grãos, transbordando de madeiras finas do Líbano, o precioso cedro, e de uma espécie de carneiro proveniente da longínqua Ásia Menor que seria cruzado com as raças quemetenses vindo a dar excelentes espécimes. Isis e suas damas de companhia estavam no terceiro navio, um pouco menor do que os demais, que oferecia muito mais conforto. Zerá recebera muito mal a notícia de que teria que ficar morando em Gubal, tornando-se concubina de Melkart. Isis explicou-lhe que estava sacrificando-se pela felicidade do Kemet e, mesmo assim, a mocinha estava correta em suas queixas. Ninguém a consultara, tendo sido decidida unilateralmente sua vida. Melkart era um homem de 30 e poucos anos, com um físico alto, barba negra bem aparada e um pendor para as artes. Tornara-se rei por força da tradição que fazia com que os descendentes masculinos dos reis se tornassem monarcas. Tinha uma bela voz de tenor e gostava de cantar acompanhado de uma espécie de lira, inventada por capelinos na Suméria e trazida por imigrantes até Gubal. A primeira noite do rei com Zerá foi de suma importância e a moça soube cativá-lo integralmente. Zerá começou a exercer, paulatinamente, uma influência cada vez maior sobre Melkart. Melkart, como todo homem da sua época, achava as mulheres vaniloquentes e fúteis, tentando falar com a jovem o máximo possível sem nada dizer. Zerá era um espírito capelino, exilado de Atlante, portanto, inteligente e sagaz o suficiente para controlar uma alma ainda primitiva como o terrestre Melkart.
Assim que notou a força sexual que tinha sobre o amante, foi, cuidadosamente, dissimuladamente, obtendo do marido uma série de regalias e vantagens sobre as demais. Iniciou obtendo a permissão para distribuir, entre os seus chefes e amigos, as demais concubinas. Após obter sucesso em seu intento, a astuciosa Kemetense conseguiu do marido que sua esposa fosse convenientemente enviada de volta para sua família sob a verdadeira alegação de ser estéril. Dessa forma, um ano depois, Azerá era a única esposa e amante do marido. Ela não o amava, todavia encontrava prazer em seus braços. Azerá era uma daquelas mulheres que amam a si próprias em excesso, o que as impede de dedicar algum sentimento mais afetivo a outrem. A casa do rei não era nenhum palácio e a bela Azerá não ficaria satisfeita em ter nada menos do que um castelo para governar, com muitos empregados e servos. Ao dar à luz ao príncipe herdeiro, conseguiu do marido embevecido a promessa, que a cumpriu, de construir um novo palácio. Além disso, Azerá conseguiu muitas outras coisas, e o que a notabilizou foi seu tino de comerciante que, sob o reinado de Melkart, expandiu-se de forma notável. Conseguiu que Gubal ampliasse suas rotas comerciais para outros lugares. Pode-se dizer que a maioria dos lugares explorados no Mediterrâneo e nas costas norte-africanas o foi durante o reinado de Melkart. A sua mulher, dominadora e dissimulada, num reino de homens, conseguirá fazer, por razões transversas, de Gubal uma potência econômica. Uma parte dessa vontade de ampliar suas conquistas econômicas era puramente capricho de mulher bonita que sabe que traz o marido na coleira. Mas, no fundo de sua alma ainda turva, havia vontade de dominar, de ter o poder, de exercê-lo sem questionamentos ou dúvidas. Melkart tornar-se-ia imensamente rico, e, sob a orientação segura de sua mulher, fez de alguns seus comparsas homens extremamente ricos. Uma das características dos capelinos era o fascínio por grandes monumentos, majestosos, imponentes e soberbos. No mundo antigo, haveria uma série deles que sobreviveria até nossos dias. Na região vizinha a Gubal, Azerá conseguira do marido que construísse um templo monumental denominado de Balat Gubal, também conhecido como Balat Jebel. Tratava-se de um complexo gigantesco com áreas destinadas às preces dos fiéis, facilidades para os sacerdotes, escolas onde ministravam-se cursos para a formação de monges, abrigos para pessoas inválidas, setores de apoio como cozinhas, estoques e dispensas. O templo não teve a projeção mundial que merecia por ter sido parcialmente destruído, alguns séculos depois de terminarem suas obras, e, na época, fora a maior construção existente no mundo. Azerá foi diretamente o responsável por essa colossal edificação, não só por sua determinação em fazer algo grandioso, como também pelas orientações arquitetônicas que foram decisivas na construção do gigantesco complexo. Isis estava indo para o Kemet encontrar-se com seu amado Osíris. O mar estava calmo, e seu coração estava agitado. Nenhum capelino gostava do mar. No segundo dia, Isis sentiu uma dor aguda no baixo ventre que repercutia até o ânus. A dor lhe vinha como uma gangorra, aumentando aos poucos e tornando-se mais ritmada. O primeiro filho sempre é mais complicado. O parto foi longo e cansativo, esgotando as forças da mãe. Nasceu um menino forte e aparentemente saudável. O pequeno varão berrou com todas as forças e, ao ser levado ao peito, sugou-o com força. Isis imaginara que seria uma menina, em parte pelo receio de não servir o seu amo e senhor. O rei precisava de um varão para sucedê-lo. Os tempos de rainhas que mandassem em seus reinos ficaria para um futuro distante. Os tempos eram duros, exigindo a rudeza masculina temperada pela sensibilidade feminina que, às escondidas, incógnita e reservada, ajudava os homens a superarem as agruras da existência. Os navios levaram alguns dias para chegarem de Jeddah, onde somente uma das 3 embarcações atracou.
Desceram um quemetense e 2 giblitas que foram levados à presença de Osíris, sendo imediatamente recebidos. O quemetense explicou ao rei com toda a riqueza de detalhes a mensagem que Ísis lhe enviara. Osíris, feliz como uma criança, mandou providenciar imediatamente o ouro que faltava. Os 2 giblitas foram recebidos com abraços efusivos e premiados com uma joia cada. O monarca correu como um jovem garoto à procura de Ísis, cujo barco levou mais algum tempo para atracar. Osíris subiu a bordo e deparou-se com uma cena que lhe turvou a vista. Ísis segurava um recém-nascido no colo. Seria seu filho. Não sabia que estivera grávida. A desconfiança não encontrou abrigo no coração compassivo de Osíris, assim que viu o sorriso radiante de Ísis. Os abraços foram feitos sem pejo na frente da soldadesca e dos marinheiros que não deixaram de se comover com o amor dos 2 monarcas. Ísis apresentou seu filho com pompa que a circunstância pública exigia. Osíris, meu rei e senhor, veja teu filho. Ele não tem nome ainda, pois cabe somente a ti denominá-lo. Osíris olhou para o rostinho que se sobressaía entre tecidos e mantas. Os olhinhos ainda fechados e o rosto inchado do esforço de nascer. Lindo bebê. O soberano pensara muito no nome do seu primogênito, desejando-o, ansiando por sua chegada. Horus, o velho, era uma escolha sábia. Era um dos nomes pelo qual o inefável era conhecido, assim como Unc. Horus era um deus do Kemet que era cultuado tanto no norte como no sul, aceito de bom grado pelos imigrantes sumérios por representar o Deus Supremo. Seria, Horus portanto. Osíris pegando a criança, suspendeu e proclamou bem alto. Para que todos os presentes vissem que reconhecia seu filho e que o nomeava seu sucessor legítimo. Rejubilem-se, habitantes do Kemet, é nascido Horus, o príncipe de Terou. Ísis assentiu, satisfeita. Horus era um nome forte. Naquela noite, na casa real de Osíris, houve festas e rezos até altas horas da noite. Conversaram longamente sobre tudo o que aconteceu em Gubal e dos planos que Osíris e Djotei fizeram em sua ausência. Ísis falou de Azerá, explicando o que fizera, sendo gentilmente admoestada pelo marido, que lhe explicou que não deveria decidir o destino dos outros sem antes discutir com o interessado. Ísis concordou, fazendo um muxoxo de desgosto, e logo esquecendo as reprimendas para jogar-se no colo do marido e cobri-lo de beijos. Nos dias que se seguiram à chegada de Ísis, houve uma desvairada atividade para descarregar os grãos e estocá-los nos grandes armazéns que Djotei e Osíris mandaram construir para a tal finalidade. Os homens trabalharam incansavelmente no calor do dia, enquanto diversos arautos do rei do Tali corriam para chamar os inscritos num programa de reforma agrária. Nas semanas que se seguiram, a atividade de Osíris e de Djotei foi admirável. Fora feita uma distribuição de terras no Baixo Kemet, terrenos estes adquirido por Osíris de grandes proprietários a preços de ouro. O monarca sabia que estava sendo achacado, mas, por outro lado, vendera os móveis e os objetos por uma quantia de ouro que deixara a Djotei, seu meio-irmão e ela próprio milionários. Os terrenos foram vendidos aos felás por um preço fixo que inclui arados, carroças, animais de carga e os excelentes grãos vindos de Gubal. Como os infelizes não tinham dinheiro para pagar, ficavam devendo os valores acordados, tendo que pagar em até 3 anos, através do recolhimento anual de determinado número de sacos de grãos. Djotei estabelecer um grupo de 200 oficiais administrativos e técnicos que deveriam visitar periodicamente as propriedades, ensinando aos felás as novas técnicas de irrigação e plantio. Deveriam também ministrar princípios de higiene geral e pessoal, evitando as graves pestes decorrentes da insalubridade que graçava, vez por outra, no Kemet. Por outro lado, os guerreiros vigiavam de perto os terrenos cedidos, para evitar invasões dos outros felás, assim como guarneciam os depósitos para evitar que houvesse furtos. A enorme operação envolveu, em 2 anos,
25.000 famílias, sendo 20.000 no delta e o restante, no sul, perto de Shirezi, Kimono e Sono. A princípio, os mais poderosos não se importaram com a pretensa reforma agrária de Osíris. Eles sabiam que os felás, simples e ignorantes, jamais teriam cabeça para articular corretamente o plantio, as técnicas necessárias para se obter produtividade e administrar a compra e venda de safras e demais detalhes burocráticos. Afinal de contas, desde a implantação dos Ezepes por aí sua sombra, Amon, que o Kemet se modernizara, entrando numa época de melhor tecnologia agrícola e desenvolvimento cultural. Os felás tinham ficado para trás, por serem primitivos e pouco afetos a mudanças sociais. Osíris sabia que se fizesse a sua revolução agrária apenas com boa vontade e senso de justiça social, estaria fadado ao insucesso. Realmente, a maioria dos espíritos terrestres ainda renascia entre os felás e quando algum capelino nascia entre essa classe social, rapidamente se esquivava do trabalho duro do campo, procurando oportunidades entre os guerreiros, sacerdotes e escribas, na maioria das vezes aproveitados devido à sua superior inteligência e argúcia. Osíris inferia, intuitivamente, que precisava de uma revolução cultural, grandes mudanças na tradição popular, e essa não podia ser realizada sem alterações na religião e na filosofia que, naquela época, andavam de braços dados. Seus oficiais administrativos, mesmo tendo sido treinados exaustão por Djotei, eram incapazes, por si sós, de modificarem grandemente a mentalidade dos felás. Introduziam as técnicas de irrigação extremamente simples e rudimentares, assim como explicavam inúmeras vezes como as sementes deveriam ser tratadas. Muitos felás, esfomeados, comiam as sementes ao invés de plantá-las ou escolhiam as menores, alimentando-se das maiores. Uma estupidez que os oficiais administrativos constataram depois do fato consumado e as sementes, consumidas. Osíris ficou preocupado com a falta de cultura e de motivação dos felás. Dedicou, portanto, um largo tempo ao estudo da pobreza e das suas causas, no qual, ele e Djotei trocaram impressões a fim de modificar essa mentalidade tacanha em geral, e após esse período, ele definiu uma estratégia para atingir os quemetenses em geral, e modificá-los. Capítulo 9. Os meses foram passando e, aos poucos, a notícia foi correndo. Osíris estava construindo um grande mausoléu. Ao invés de construir uma mastaba, mandou construir 14. Para o povo de cada uma das 14 regiões, aquela era a única, devendo ser honrado o local como lugar escolhido por Osíris, o poderoso, para ser sua última morada. Cada uma das mastabas era encravada na rocha sólida e os construtores repetiam a arenga que aquele local devia ser grande para que Osíris pudesse levar para o outro mundo parte de sua riqueza, dos bens materiais que possuía. Os quemetenses mais atrasados passaram a acreditar que, literalmente, podia-se levar para o outro mundo os bens adquiridos no mundo físico. Os arautos explicavam que os deuses precisavam ser conquistados com presentes caros no outro mundo para permitir que as almas dos mortos pudessem entrar nos lugares privilegiados. Em 3 anos, Osíris conseguiu passar a ideia de que o que se faz aqui na Terra é levado para o outro lado. Seus sacerdotes e os de outros cultos começavam a acreditar que o coração dos homens seria pesado na outra vida. Estranha mensagem. Ao invés de falar de pobreza e de morte, Osíris preferiu exemplificar aquilo em que aparentemente acreditava. Sempre que podia, reunia os felás, falava-lhes de histórias do outro mundo. Contava parábolas e lendas para que os seus ensinamentos fossem assimilados por aqueles parvos que tanto amava. Houve um grande proprietário de terras que estava agonizando e não tinha ninguém para herdar suas riquezas. Chamou, então, seu capataz, um dos servos que lhe era mais fiel e um escravo. Libertou o escravo e colocou-os todos no mesmo ponto de igualdade, dividindo a terra entre eles e, feito isso, morreu.
O público constituído de muitos felás e alguns proprietários de terras ouvia a palavra do grande rei. Os anos passaram-se e eles, por sua vez, vieram a falecer. Cada um que morria era recebido pelo antigo senhor e dois deuses. Um era Quebete, que representava a alma dos justos que iriam para o Duarte, e a outra, a Cadela Maite, a alma dos impuros que seriam condenados a sofrer e depois renascer. E cada um, assustado, respondia, de acordo com o uso que fizera. O primeiro a morrer foi o escravo que foi logo visitado pelo Senhor e os dois deuses do além. O Senhor dadivoso perguntava a cada um deles, o que fizeste com o pedaço de terra que te dei? Nada fiz. Estava cansado de trabalhar para os outros e aproveitei para descansar. O Senhor soltou fogo pelas ventas, queimando o infeliz, e disse-lhe com sua voz tonitruante: foste escravo e continuaste escravo. Tua mente é quem te escravizou. Quando tiveste a oportunidade de te tornar senhor, agiste como um escravo. Não quiseste trabalhar nem para ti próprio. A Maite te levará para as mais profundas das trevas para ver se, na escuridão, tu serás capaz de ver tua alma. A plateia, composta de mais de 60 pessoas em pé, escutando a história contada por Osíris, vibrou com o desfecho inicial da lenda. O rei, levantando o braço, pediu um instante e continuou: quando o servo morreu, o mesmo aconteceu com ele. O Senhor estava a esperá-lo com Quebete e Maite. O que fizeste com o pedaço de terra que te dei? Grande Senhor, plantei uma grande parte, de forma a nunca passar fome, nem eu nem meus familiares. E assim, cuidei adequadamente do que vós me destes. Cuidou de forma miserável. Apenas tirou o suficiente para não morrer de fome. E para os outros que passam fome, o que fizeste? Criaste por acaso novas oportunidades de riqueza? Ficaste mais rico com o que te dei? Não, tua mentalidade é de pobre servo e este mundo é dos vitoriosos e não dos sobreviventes. Terás que voltar para aprender a vencer teus medos e tua falta de iniciativa. A Maite te levará para as sombras, onde tu poderás te conhecer melhor e usar de toda a tua força para progredires e fazer os outros prosperarem. Um silêncio incômodo tomou conta da plateia. Esperavam um melhor destino para o infeliz. Agora, Osíris, usando de seu poder de comunicação, prosseguiu. Todos sentiam que era o desfecho. O que aconteceria com o capataz? Muitos apostavam na pior sorte possível, enquanto outros anteviam a vitória triunfal. Como poderia o capataz triunfar? E chegou a vez do capataz. Um frêmito correu os presentes. Um murmúrio de vozes fazia-se ouvir. Ele também morreu e foi ter com o Senhor, que o esperava com Quebete e Maite. O que fizeste com o pedaço de terra que te dei? O capataz, aterrorizado, ajoelhou-se perante o seu senhor e disse-lhe com voz chorosa: não sei se agi corretamente. Plantei toda a terra que me deste. Usei de todas as técnicas possíveis para melhorar a produtividade. Com isso, consegui grandes quantidades de produtos que vendi e, com o dinheiro, comprei mais terras. A plateia estava calada. Ninguém piscava um olho sequer. Não queriam perder o final da história de Osíris. E o que mais fizeste? Perguntou o senhor ao antigo capataz. Bem, meu senhor, espero não ser punido. Comprei mais terras e cada vez fui me tornando mais rico. Arrendei mais terras, fazendo sociedades com outros capatazes e assim ampliando ainda mais a riqueza. Além disso, muitos outros homens foram se beneficiando do meu trabalho e de minha atividade, pois empregávamos cada vez mais pessoas, ensinando-lhes um ofício, possibilitando que alimentassem seus filhos e que bendissessem o vosso nome, pois fostes vós quem possibilitou isso tudo. Neste instante, o grande senhor olhou para Quebete e lhe disse: finalmente, você tem alguém para levar para o Duarte, o reino de glória e luzes. Leve este homem que soube multiplicar riquezas, somar esforços, dividir tarefas e subtrair sofrimento superlativo a muitos.
Pois é assim que um verdadeiro homem deve agir. Não como um escravo que vê o trabalho como uma degradação. Não como um servo que vê o trabalho como uma servidão. E, sim, como um capataz que orienta, estimula e propõe riquezas a todos os seus ajudantes, homens capazes como ele o é. A plateia estava aturdida com o desfecho. Então, aquele que espalha oportunidades era o eleito dos deuses. Osíris terminava sua história sempre com uma advertência. Vão e façam como capataz. Trabalhem e beneficiem muitos. Abram oportunidades e enriqueçam. Lembre-se de que há 3 tipos de homens: os escravos, os servos e os capatazes. Não importa sua função, pois um proprietário de terras pode ter a mentalidade de um escravo, achando que o trabalho é cansativo e denigre a figura humana. Um escravo pode sê-lo hoje por força de circunstâncias fortuitas, e se for um capataz em seu íntimo, em breve será por força de suas ações inspiradas em sua atitude. Não percam as oportunidades que lhes são dadas, senão terão que repeti-las amanhã, quem sabe em piores situações. Osíris, aos poucos, usando os escribas, os sacerdotes e os oficiais administrativos, foi mudando o pensamento quemetense. Os resultados mais esperados foram acréscimos enormes da colheita, uma queda vertiginosa dos preços dos grãos e uma situação de quase conflito. A queda dos preços não agradou os grandes proprietários que sempre tinham especulado com esse mercado, auferindo grandes somas de ouro, prata e moedas, além de outros objetos valiosos. Com a queda, os preços tornaram-se mais equilibrados, possibilitando que uma enorme massa de trabalhadores, servos e escravos pudesse ser alimentada convenientemente. Com o acréscimo da colheita, melhores condições sanitárias e uma alimentação mais saudável, houve um acelerado crescimento populacional que, aliás, beneficiou enormemente o renascimento de grandes contingentes de espíritos terrestres, e, mormente, capelinos. O reingresso de almas exiladas de Capela, se por um lado beneficiou Kemet em termos de cultura, sociedade e artes, maculou-a com perfídias, insidiosas traições e esdrúxulas crenças. Quanto à situação de crise, era natural que isso fosse acontecer. Osíris fizera uma reforma agrária que alterara o equilíbrio econômico entre os pobres, miseráveis felás, e os ricos proprietários de terras, os barões dos mercados de grãos e de carne. Trouxe inicialmente uma certa igualdade entre ricos e pobres, o que era absolutamente intolerável para a classe dominante. No entanto, alguns homens mais ricos e mais desembaraçados logo viram que podiam ganhar dinheiro com outras atividades. Alguns montaram verdadeiras casas bancárias que emprestavam aos felás recém-enriquecidos, os novos ricos da época, de tal forma que podiam comprar móveis, a qualquer luxo do momento, o que enriquecia ainda mais os Osíris e cons. Outros passaram a se dedicar ao comércio, negociando com Gubal, que agora mantinha estreito comércio graças à esperteza de Azerá, a nova rainha dos giblitas. Muitos antigos proprietários descobriram que podiam ganhar muito mais com o comércio, as finanças e a nascente indústria quemetense do que sendo apenas donos de terras. O tempo passava lentamente ditado pelas cheias do Ítero. Osíris reinava há 25 anos, e seu filho Horus tinha alcançado as 20 primaveras. Fora um garoto estranho, dado a terrores noturnos, tendo acessos de tosse e asma que eram a preocupação de Isis. Quanto a outros filhos, o casal não os possuía. Os céus tinham-lhes negado outro rebento para popular a casa. Osíris não sentia falta de outros filhos, mas temia pela saúde aparentemente frágil do herdeiro. Afora essas contrariedades, o jovem tornara-se forte, demonstrando um caráter iracundo, voluntarioso e indócil. Amava a mãe com acento circunflexo loucura, no que era correspondido à altura. Tolerava o pai, mostrando-se cortês, e aos 20 anos discordava dos métodos paternos. Achava que os homens deveriam ser tratados a chibatadas,
especialmente os que lhe eram inferiores. Em parte, esse procedimento provinha de seu caráter resoluto, por outra parte, dos ensinamentos maternos. Isis continuava a amar Osíris de forma completa. Sua atração por aquele homem não fenecera, no entanto questionava-os,